Bem, povo abençoado, a hora agora é provavelmente por volta de 7 minutos para as 10 da manhã, no horário da África Oriental. Talvez sejam tempos diferentes em diferentes fusos horários, mas a hora aqui na África Oriental é por volta, provavelmente chegando a 8 minutos, provavelmente 9 minutos, para as 10 da manhã, no horário da África Oriental. E este é um tempo muito poderoso, povo precioso, é uma hora séria na face da terra, como vocês sabem muito bem. A profecia que eu dei, esta profecia desde o ano de 2005, este é um longo tempo já decorrido, nós estamos em 2026 e 2005, setembro, de Beira, Tanzânia, eu dei esta profecia e eu continuei a dar em todos os lugares globalmente, a profecia da guerra Israel-Irã. Todos vocês sabem agora, pelos seus noticiários globais, que esta profecia está acontecendo exatamente agora. O cumprimento desta profecia está nas suas telas. Vocês podem assistir e vocês podem ver quão terrível e inacreditável é quando eu fiquei no Monte do Senhor em Jerusalém, o Monte de Hashem, e eu falei com Jerusalém, e eu disse: Jerusalém, Jerusalém, ouça as palavras do Senhor. Há uma guerra histórica vindo a esta terra. A guerra entre Israel e o Irã é uma guerra nuclear porque eles estarão lutando pelas usinas nucleares e a ambição iraniana de adquirir a bomba nuclear e então deletar a nação de Israel. E eu trombeteei esta profecia através do globo. Eu estou feliz que vocês estão sentados nos altares do Senhor, onde vocês podem ouvir diretamente do Senhor. As outras igrejas estão fazendo obra teórica, as obras que eles fazem lá fora, mas aqui a voz viva do Senhor do céu, o Senhor Jeová Elohim, está reinando supremo, Ele está navegando a igreja, Ele está instruindo o corpo de Cristo a partir daqui. Então eu estou feliz que vocês estão sentados no lugar onde as palavras de Deus estão se cumprindo nos noticiários globais, cumprindo-se na CNN, Al Jazeera, na BBC, no Euronews, todos os tipos de noticiários globais agora apresentando o cumprimento das palavras do Senhor. E este é o tempo, este é o sério tempo no qual eu estou vindo até vocês nas suas igrejas. Vocês foram à igreja, hoje vocês acordaram, decidiram ir à igreja porque vocês querem ouvir do Senhor. E então o Senhor fala comigo no sonho e aqui estou eu compartilhando com vocês o que o Senhor falou nesta noite passada. Então, povo abençoado, este é um tempo maravilhoso. Antes de eu compartilhar com vocês o que o Senhor disse, eu quero reiterar e enfatizar aqui que nesta semana que vem será absolutamente histórica, porque nós teremos o super glorioso histórico Nakuru Menengai 8, o serviço de cura e avivamento. Agora o culto de celebração será internacional. Agora vai além do nacional, será internacional, porque agora nós temos cleros sênior que estão vindo, muitos sêniors, os mais sêniors que estão vindo para me registrar e me colocar nos seus próprios programas e estações de TV antes de irmos aos seus países. E novamente eu estou simplesmente enfatizando para vocês o tesouro de poder estar sentado aqui e ouvir do Senhor, porque todos querem ouvir de Jeová Yahweh. Todos querem estar no lugar onde o terrível silêncio do Senhor foi tirado fora. Esta
essa dispensação foi varrida para fora e agora o Senhor está falando diretamente com a igreja. Você pode ouvir a voz do Senhor e você pode ver a materialização e a realização destas palavras nas suas redes de TV globais, sacudindo as nações. Quando eu dei a profecia da guerra da Ucrânia, sacudindo as nações, e eu disse que um líder viria, eu não quis mencionar o nome dele na profecia, ele diria, este é o nosso povo, eles falam a nossa língua, eles têm a nossa cultura, então nós vamos tomar esta terra e tomam uma parte da terra da nação da Ucrânia, e então isso se realizou, se concretizou, e também o Covid, o coronavírus, quando eu falei em 1º de dezembro de 2015, 4 anos exatos antes de acontecer. E estas palavras têm um tremendo potencial, são palavras potentes do Deus Todo-Poderoso. Elas ficaram dentro do YouTube por 4 anos e ninguém nunca entendeu que estas palavras tinham poder para fechar a terra, fechar universidades, repartições governamentais, ruas, aviões, aeroportos, linhas aéreas, tudo. Então vocês viram quando a coronavírus, quando a minha profecia se cumpriu com detalhes, vindo da Ásia, a Índia seria horrível, falta de equipamento, hospitais superlotados, não tinham onde pôr pacientes, as UTIs, tudo, todos os detalhes daquela profecia. E agora, novamente, nós estamos aqui confrontados com outra profecia. A grande profecia que você vê que tem consequências muito sérias ao longo dos anos. Esta profecia da guerra Israel-Irã. Esta guerra tem uma localização muito séria, uma posição muito séria a respeito da gloriosa vinda do Messias e o final da história humana. Então, esta guerra agora se cumpriu, está acontecendo e se cumprindo diante dos seus olhos, e você pode ver quão monumental ela é. Você agora pode ver que os Estados Unidos pegaram os seus maiores arsenais e máquinas de guerra e Israel está no seu melhor agora. O exército do Senhor, as forças de defesa israelenses, os exércitos de Yahweh, eles são os melhores. Eles estão conduzindo uma frente de guerra no Irã, uma frente de guerra no Líbano, uma frente de guerra em Gaza, em todos os lugares. Tremendo, tremendo. E os Estados Unidos, então você ouve que a Holanda enviou navios de guerra, Grã-Bretanha enviando, a França já enviou Charles de Gaulle, e assim por diante, etc. Muitas nações, a Grécia está enviando. É uma profecia tão tremenda se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, este é o tempo no qual estou vindo até vocês, povo abençoado, neste domingo, quando você acordou de manhã dizendo, eu irei à casa do Senhor, porque você realmente queria ouvir do Senhor, e aqui você sabe que quando o Senhor fala comigo, e Ele me envia até vocês nesta hora. Então, agora, o que é que o Senhor falou antes de eu abençoar a igreja e abençoar os seus cultos de domingo? Número 1, o Senhor me deu as folhas da árvore da vida. Ele me levou à glória e Ele me deu as folhas da árvore da vida. Lembre-se que esta árvore está no estado eterno. Então, em outras palavras, o Senhor me enviou esta árvore. Eu quero olhar a vara de Arão que floresceu dentro da Arca da Aliança e produzindo aquelas lindas folhas. Então, de lá também fruto e tudo isto. Esta foi a representação da ressurreição do Messias, que o Messias viria e ele ressuscitaria, e esta seria a esperança da humanidade. Ele arrancaria o ferrão da morte. Então, agora, nós teríamos esta maravilhosa oportunidade, esta maravilhosa vida além dos túmulos, além da morte, além desta dimensão tão curta, essa dispensação curta. As folhas da árvore da vida, é isso que o Senhor está dizendo. Diga para eles, leve para eles, e vá preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Isto é para a cura das nações. Então você pode dizer que o Senhor está trombeteando a novidade de vida, a ressurreição de vida, vida eterna, a cura do homem.
que Jesus foi para a cruz, morreu e derrotou a morte. Ele totalmente removeu o ferrão da morte. Se você tiver a chance de ler o livro de 1 Coríntios 15, 50 a 58, você vê que ele removeu o ferrão da morte e disse: ó morte, onde está o teu ferrão? Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a sua vitória? Onde está o teu orgulho, ó morte? Que ele removeu o ferrão da morte e que ele está pronto para compartilhar esta vida eterna com vocês. Este é todo o significado da árvore da vida. Então, durante este interim, há também a cura física dos seus corpos neste tempo, para apontar vocês para aquela vida excelente, sem enfermidade, sem deficiência ou deformação, que está vindo, povo abençoado. A vida eterna que o Senhor colocou diante de vocês como a igreja. Vocês são a única religião que vai entrar no céu. Ninguém, nenhum muçulmano, nenhum hindu, nenhum budista vai entrar no céu, a não ser que eles se arrependam e recebam Jesus. E é por isso que coisa maravilhosa compartilhar com vocês nesta manhã, que o Senhor está fazendo um convite público para vocês participarem da eternidade com o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o Senhor me deu as folhas da árvore da vida, Ele me mostrou aleijados andando. Eu quero falar deste aleijado em particular que Ele me mostrou. Eu acho que é uma senhora ou uma menina. Não é uma menina jovem, era totalmente aleijada das duas pernas, mas a paralisia era do lado esquerdo, era aleijada tanto a mão quanto a perna. E então, quando o Senhor envia os seus profetas para irem decretar o eterno sangue de Jesus, o eterno e mais poderoso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e abençoado Salvador, o sangue do Messias, o sangue do Rei, Ele mesmo, o sangue do bendito de Israel. Então, naquele sonho, quando Ele me envia agora para pronunciar este sangue, então eu vejo a glória do Senhor sair de mim, tocar nesta aleijada, e ela levanta. Novamente, esta é uma aleijada total, mas a paralisia é pior do lado esquerdo. Tanto a perna como a mão são aleijadas. É uma mulher jovem, é uma menina, mas não muito jovem. E então ela se levanta e anda, mas o que é mais espantoso é que o Senhor cura esta aleijada de uma forma poderosa, e nós começamos a dizer: veja, até a mão que era paralisada agora está ativa e restaurada, a perna também restaurada, e ela está andando bem agora, ela até mesmo pode usar esta mão. Estas são as boas novas que eu trago para vocês hoje, povo abençoado, neste domingo. Quando você acordou e disse: eu quero ser achado na casa do Senhor, porque você quer ouvir do Senhor, e agora você está aqui e está ouvindo do Senhor. O Senhor está dizendo que Ele tem uma disposição maravilhosa de amor para a igreja, para aqueles que ouvem essa voz, para aqueles que ouvem a sua instrução, obediente, humilde, em submissão. Ele diz que Ele quer que vocês participem da bondade do Senhor, a autoridade do Senhor, a unção do Senhor, o poder de Deus. Ele quer te curar, Ele quer te fazer melhor, te restaurar. Que mensagem maravilhosa de esperança nesta manhã, povo abençoado. Então, onde quer que vocês estejam, essa é a mensagem que o Senhor está trombeteando globalmente agora, a Igreja de Cristo sintonizada. O Senhor está dizendo: eu quero te curar, eu quero te visitar. Este é o momento da visitação, porque Israel agora está fervendo pela profecia do Senhor. Todos podem dizer, mesmo não sendo nascido de novo, todos podem dizer que certamente a tribulação está próxima e a igreja está prestes a ser levada. Israel agora está fervendo no centro. Eu fui a Jerusalém, anunciei no monte do Senhor, e agora eu trouxe este tremendo momento para Israel, momento histórico. E isto está em todos os seus noticiários globais e televisões. Tremendo, povo abençoado. Todos, não importa se você é um louco ou não, você realmente pode ver que o Messias está vindo, está prestes a levar a igreja, e o momento para Israel
chegou. O momento para Israel chegou. Portanto, se você é igreja, é cristão, a igreja gentil, como você agora, este é o momento para pôr a sua casa em ordem, preparar as suas coisas e estar em retidão com o Senhor. Receber Cristo e se arrepender. E ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor está prometendo quando você vem para a igreja e diz: eu realmente quero ouvir do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo, que prepare-se para a vinda do Messias. Os eventos que você ouve nas suas notícias agora foram profetizadas por esta mesma voz, de pé no monte do Senhor, em 2024 em Jerusalém, falando com o parlamento em Israel, falando com os líderes em Israel, com os setores de segurança, todos os diplomatas foram enviados a mim, e eu dei esta mensagem. Eu disse: preparem-se para a guerra com o Irã, porque está vindo. Todos podem dizer que o Messias está vindo, e eles precisam se preparar muito bem, nascer de novo, receber Jesus, arrepender-se do pecado e preparar-se para a gloriosa vinda do Messias. Em um ponto ao longo da jornada de você receber Jesus, tem que ser dito a você, você tem que ter entendido que esta salvação de Cristo que você está recebendo, um dia vai te trazer para o reino de Deus, além da dimensão da morte, além da dimensão física. Esta hora agora está próxima. Esta hora chegou. Quando Israel agora está atacando o Irã com toda a sua potência. Quando agora a proeza, a destreza das suas mãos e o seu equipamento está sendo demonstrado. Sério momento, povo abençoado. Então há este tremendo momento de curas e celebrações e avivamento do qual o Senhor está falando. E eu sei que vocês ouviram já nas suas transmissões aqui que nós também estamos no processo de ir para estabelecer este avivamento da Europa, porque o tempo acabou, realmente acabou. Em um ponto agora, nós temos que relocar isso através de cada nação. Cada nação tem o direito, quer seja América Latina, Ásia, Austrália, Europa, África, todas as nações têm o direito de se preparar antes do Messias vir. Agora é absolutamente claro qual é esta voz que está falando com vocês. De quem é esta voz? Do próprio Senhor, Jeová Yahweh. Então a beleza e o lindo avivamento que vocês têm no Quênia, e eu sei que neste próximo final de semana haverá uma massiva celebração, uma celebração inacreditável, e eu espero que o arcebispo abençoado, o honrado Michael Nissen, eu espero que ele escolha as pessoas que estão vindo. Não podemos trazer todos para o escritório central, mas pelo menos dar uma oportunidade para pessoas importantes nas igrejas, dar oportunidade para as viúvas e os órfãos também. Então as pessoas no conselho das igrejas, pessoas sêniores dos conselhos das igrejas, talvez não sejam bispos, supervisores, mas que estão nesta jornada com vocês. Deem a eles uma oportunidade de vir. Advogados, doutores, deem a eles uma oportunidade de vir. Então este será um tempo poderoso, o tempo quando a cura da HIV/AIDS será apresentada. Eles escolheram 10 casos por causa do tempo, grande número de aleijados. Não sei o quanto nós vamos lidar, porque normalmente um único aleijado. Será uma tremenda conversa, a vida antes de serem curados, quando estavam se arrastando no chão até que o Senhor os tocou. Em Menegai 8, eles se levantaram e andaram. Os correspondentes, os pastores estão acompanhando eles. Eles agora estão estáveis, andando melhor, usando as merdas, indo aos shoppings, indo à igreja, tremendo. Então os aleijados serão celebrados, cegos, surdos, mudos, mancos, todos eles. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Antes de eu abençoar os seus cultos, eu decretar as eternas bênçãos do Deus Todo-Poderoso, as bênçãos que têm levantado aleijados nesta nação e deletado HIV/AIDS do seu sangue. E eu sei que nós estamos acompanhando um caso de HIV/AIDS curado na Europa. Nós queremos testar do nosso lado também. Não testamos ainda, e eles viram que não tem nenhum vírus
vírus detectado no sangue, mas nós vamos também testar, somos muito rígidos, também vamos recomendar testes deste lado, os doutores vão ajudar vocês na Europa, antes de anunciarmos um tempo muito sério na vida da igreja. Mas em tudo isso, o que é que o Senhor está dizendo antes de eu abençoá-los? O Senhor está dizendo, número 1, que Ele está vindo. Veja Israel agora. Quando você olha aquela profecia, quando você vê os seus noticiários na CNN acontecendo em todo o mundo, então agora você pode dizer que o Deus Todo-Poderoso está dizendo que brevemente Ele está vindo para levar a igreja. Ele está vindo em breve para levar a igreja. Ele está vindo para levar você. Você que está sintonizado. E então eu sei que a próxima pergunta que você vai fazer, o que eu devo fazer então? Se Deus está vindo para me levar, se Jesus finalmente está vindo para mim, o que eu devo fazer como pessoa? Número 1, João capítulo 3, versículo 3, você tem que nascer de novo apropriadamente. João 3, versículo 3, você tem que nascer de novo, você tem que receber Jesus e nascer de novo. Este é todo o resumo da mensagem que o Senhor falou hoje. Daquilo que você vê na sua tela, a profecia, quando eu fiquei lá em Israel e eu disse para eles que uma guerra maior está vindo, quando eu fui ao parlamento em Israel e eu disse para eles, uma guerra maior está vindo, falei com os parlamentares lá, falei com os líderes, estabeleci um escritório, diplomatas, tudo isso, todas as pessoas, os seguranças, IDF, os comandantes também vieram das forças de defesa israelenses, e eu disse para eles, prepare a nação para uma guerra maior com o Irã. Então, o que é que você tem que levar para casa agora que estas palavras se cumpriram e elas estão sacudindo a terra? Israel está fervendo. E a enormidade daquela profecia, você viu que se espalhou para o Líbano, é massivo. Cada nação está enviando um porta-aviões nucleares, com armas nucleares, meu Senhor. Então, novamente, como eu disse, antes de abençoá-los e deixá-los voltar aos seus cultos e desligar meu celular. Número 1, o Senhor está dizendo que você tem que ser nascido de novo para você entrar no reino da glória que está sendo anunciado de uma forma tão poderosa nas suas telas, a vinda do Messias. E em Hebreus capítulo 12, 14, ele diz, vocês têm que ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Que quando você nasce de novo, você tem que ser santo. Hebreus 9, 28, ele diz que você tem que aguardar ansiosamente o retorno dele. Você tem que aguardar ansiosamente o retorno dele. Você tem que começar a esperar por Jesus deliberadamente, intencionalmente. Aqueles que falam espanhol, você tem que começar a esperar por Jesus deliberadamente, intencionalmente. Em Tito 2, 13 e 14, versículo 13, você tem que aguardar ansiosamente pela bendita esperança. Você tem que começar a aguardar ansiosamente por Jesus. Hebreus 9, 28, ansiosamente aguardando o seu retorno. Tito 2, 13 e 14, você tem que aguardar e estar ansiosamente aguardando a bendita esperança. Mateus 25, 13, você tem que estar pronto, aprontar-se. Olha a sua vida. Mateus 24, 46 e Mateus 28, do 18 ao 20. Você tem que começar a fazer a grande comissão. Você tem que sair, nós recebemos esta maravilhosa notícia de que o Messias está vindo. Ele está vindo para levar a igreja. Somente aqueles que creem em Jesus e são nascidos de novo. Eu não estou falando da igreja católica, isto é outra coisa. Não estou falando dos mormons, isto é outra coisa. Não estou falando dos testemunhas de Jeová, isto é outra coisa. Não mesmo. Eu estou simplesmente falando a respeito daqueles que receberam Jesus e são nascidos de novo. Eu não sei como vocês querem chamá-los, talvez cristãos evangélicos, pentecostais, o que quer que seja, batistas, mas eu estou somente dizendo que são as pessoas que receberam Cristo e são nascidos de novo. A doutrina correta. Vocês têm que começar a fazer a grande comissão.
Saiam e digam para as pessoas, o rei está vindo. Posso te conduzir para Jesus? Posso falar com você a respeito de Jesus? Eu tenho grandes notícias, boas notícias. E ele diz, Lucas 17:32, lembre-se da mulher de Ló. Gênesis 19:26, a mulher de Ló. Hebreus 6, de 4 a 6. Se nós recebemos o conhecimento da verdade, então voltamos ao pecado, não resta mais sacrifício pelo pecado. Hebreus 10, do 26 ao 31. 2 Pedro 2, 19 a 22. Ele diz, nós temos que ter certeza de que não voltamos atrás. Nunca olhe para trás. Nunca volte ao pecado. Isto é tudo que o Senhor está anunciando agora pelo que vocês veem nas suas telas. Ele está dizendo, nasce de novo e prepare-se. Ele está dizendo que você tem que ter certeza de não retroceder, não olhar para trás, não retornar para o Egito, não retornar ao pecado. Mateus 25, do 10 ao 13, ele diz, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que ter o temor de Deus, você tem que ter sabedoria e reverência ao Senhor e honrar ao Senhor, totalmente diferente do que você vê na igreja moderna, onde eles não honram o Senhor de forma nenhuma. Eles andam como reis na casa do Senhor, com as mãos no bolso, e eles não honram a Jesus. Não olhe para trás, não retroceda, nunca olhe para trás, nunca volte ao Egito, nunca volte ao pecado, ao mundo. E ele diz em Mateus 25, 10 a 13, você tem que receber o Espírito Santo, andar no temor de Deus, ter a sabedoria de Deus e reverência e honra pelo Senhor. Isaías 66, versículos de 1 a 3, Filipenses 2:12, ele diz, você tem que tremer diante do Senhor, você tem que tremer pela sua palavra, você tem que se humilhar diante do Senhor, ter contrição de espírito. São estes que ele vai levar. Muito sério, povo abençoado. 2 Coríntios 7:1, ele diz, aperfeiçoando a sua santidade, santificação, aperfeiçoando a sua separação do mundo, buscando a pureza, temor de Deus, aperfeiçoando isto, uma vida cristã separada e aperfeiçoando-a, santidade, aperfeiçoando-a, santificação, separação, aperfeiçoando-a. Aleluia. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Você não pode misturar. Não tem como misturar a salvação e as trevas. E é tudo isso que o Senhor está anunciando na TV hoje. Quando você vê a profecia que eu dei. Eu viajei todo o caminho de São Paulo. Eu parei a missão. Depois da reunião com o embaixador israelense no parlamento, onde eu fui convidado para falar na Assembleia Nacional em Brasília. Nós concordamos que eu deveria ir a Jerusalém pessoalmente, porque a profecia de Gaza, eles não obedeceram. Quando eu os alertei, eu disse, prepare a nação para a guerra de Gaza. Eles não obedeceram. A profecia de 26 de julho do ano de 2020. Muitas vezes, eu pensei que eu estava transmitindo mensagens através dos embaixadores de Israel. Eu achei que eu estava transmitindo e eles disseram, nós transmitimos para Bibi, nós dissemos para Benjamin Netanyahu para preparar a nação para a guerra. E então, quando eu vi que a guerra de Gaza os surpreendeu, então novamente eu tive outra ocasião, fui convidado para o parlamento no Brasil, em Brasília, e então o embaixador israelense estava lá, eu tive um encontro com ele, um encontro separado antes do plenário. Então eu disse para ele, agora tem uma guerra maior com o Irã vindo. E ele disse, a respeito disso, porque Gaza, eles não obedeceram a profecia de Gaza. Agora, sobre isso, você vai pessoalmente. Então eu parti, eu deixei a missão de Deus que estava lá para alcançar as reuniões de avivamento que estavam acontecendo lá. Eu deixei e fui todo o caminho para ir até a casa de Jacó, de São Paulo, diretamente para Tel Aviv e Jerusalém, e fiquei de pé no
monte do Deus Todo-Poderoso, o monte do Senhor, e falei com Jerusalém, e fui ao parlamento. Eu tive reuniões com líderes, e eu os adverti que a guerra com o Irã estava vindo com muitos detalhes, até mesmo os mísseis que vocês estão vendo agora, onde eu disse, eu vejo que há um míssil, e ele tem uma coisa que quando ele é lançado, mais tarde ele tem partes, ele explode assim, muitas outras bombas pequenas que saem de lá, mísseis, e vão sobrecarregar, esmagar vocês. Todos os detalhes que vocês veem acontecendo aqui. Qual é o significado desta profecia se cumprindo agora? Sacudindo, sacudindo a terra inteira. Israel está fervendo. A gravidade desta profecia. Ele está dizendo é que o Messias está vindo para levar você. E nós vimos que ele está dizendo que você tem que nascer de novo bem, apropriadamente. Você tem que ser santo, porque sem santidade você não verá o Senhor. Você tem que habitar, permanecer no Senhor. João 15, versículo 6. E você tem que ansiosamente aguardar por Ele. Aguardar ansiosamente a bendita esperança. Hebreus 9, 28 e Tito capítulo 2, 13 e 14. Você tem que estar pronto. Mateus 25, 13. Mateus 24, 46. Mateus 28, do 18 ao 20. Você tem que começar a fazer a obra. As obras daquele que nos enviou antes que venha a noite. A noite está vindo. A tribulação está vindo, onde você não poderá fazer a obra daquele que nos enviou. Você tem que sair e fazer a grande comissão. E nós vimos Lucas 13, 32. Não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Gênesis 19, 26. Lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. Jamais olhe para trás. Não retroceda. Não retorne ao Egito. Não retorne para o mundo. Não retorne ao pecado. E eu dei para vocês Hebreus 6, de 4 a 6, Hebreus 10, 26 a 31, 2 Pedro 2, do 19 ao 22. Então, Mateus 25, do 10 ao 13, eu disse, você tem que receber o Espírito Santo e andar no temor de Deus e na sabedoria de Deus, e reverência a Deus, e honrando a Deus. E eu disse, Isaías 66, de 1 a 3, Filipenses 2, 12, ele diz, tremer pela palavra de Deus, temos que tremer diante do Senhor, para você ser levado no arrebatamento. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade, e aperfeiçoar a nossa santificação, aperfeiçoar o nosso temor de Deus, aperfeiçoar a nossa pureza, aperfeiçoar a nossa separação, ter uma vida cristã separada, separado da podridão moral desta vida, deste mundo, as imoralidades deste mundo. E ele diz, em 2 Coríntios 5, de 9 a 10, nós temos que estar cientes do céu, que nós temos que comparecer diante do grande trono do Senhor, para podermos ser recompensados, para podermos prestar contas pelas coisas que nós fizemos enquanto estávamos neste corpo. Você tem que saber disto. Romanos 11, 25, nós temos que estar cientes de que o tempo da graça não vai durar para sempre. Que o tempo da graça, o período da graça, a era da igreja na qual estamos, em um ponto vai ser removida. A graça será removida. Vai acabar no dia do arrebatamento, quando a plenitude do número dos gentios entrar. Então o Senhor agora vai focar em Israel para restaurar Israel. Mas vejam como Israel agora está precisando de Jeová agora. Eles precisam do seu Salvador agora. Isto te diz que a plenitude do número dos gentios em Romanos 11, 25 está prestes a ser alcançada. Apocalipse 3, 5, juntamente com Apocalipse 19, versículo
versículos de 6 a 9, nós temos que estar alertas que a gloriosa veste do Senhor tem que ser sem mancha. A justiça do Senhor tem que ser sem mancha, povo abençoado. Muito sério. E o Senhor diz, certamente sim, esta profecia da vinda do Messias é certa, se cumprirá com a certeza, porque nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 14, ou do 13 ao 18, nós vemos que a palavra do próprio Deus, versículo 15, pela palavra do próprio Deus, a própria palavra do Senhor falou da vinda do Messias. Nós vemos Daniel capítulo 12, versículos de 1 a 7. No versículo 7 você vê que o homem que está de pé, que está vestido de linho, de pé sobre as águas, este é o Cristo pré-encarnado. Ele levantou as suas mãos e jurou por aquele que vive para sempre, este é Jeová. E ele diz, com certeza a grande tribulação tem que vir, tem que vir, tem que vir. O próprio Cristo falou. Josué 21, 45, Josué disse, todos vocês viram que cada profecia que o Senhor, seu Deus, deu para vocês tem se cumprido com perfeição e nenhuma delas falhou. E esta se cumprirá também. Vocês viram no livro de Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27, como que tudo naquela profecia se cumpriu. Depois das 69 semanas, o Messias virá, ele irá para a cruz, e ele vai morrer lá, e ele vai ressuscitar. E já aconteceu. Até mesmo esta aqui, do início da tribulação. A restauração de Israel, a última semana, a 70ª semana de Daniel, para restaurar Israel. Você pode ver isto pelas suas notícias que está prestes a acontecer. Você pode ver agora, baseado na profecia do Senhor, que eu dei no monte do Senhor. Eu dei esta profecia por mais de 21 anos, através do globo, e o cumprimento, quando está prestes a acontecer, então eu fui para Jerusalém e falei com os líderes lá, falei com os parlamentares, e fiquei de pé no monte e falei com a cidade. Vocês agora sabem, vocês têm que saber que Apocalipse 21, de 1 a 5 tem que acontecer. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E Apocalipse 5, versículo 9, finalmente, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas, toda a etnia, todas as cores, todas as raças, todos os povos, cada comunidade, não importa a língua, tem que entrar no céu. Que oportunidade, povo abençoado! Deus honrou as comunidades desta vida. E os nossos corpos têm que ser glorificados. 1 João 3,2 e 1 João 3,3, que por causa desta promessa da glorificação, nós temos que agora nos purificarmos a nós mesmos. Nós temos que observar a pureza, porque Ele é puro. O Senhor é puro. Filipenses 3, 20 e 21. Nós temos que ser glorificados para termos um corpo glorioso como o corpo glorioso dele. Muito poderoso. Aleluia. E portanto, povo abençoado, o Senhor está dizendo que o Messias está vindo. Você acordou de manhã e você disse que você realmente queria ir à casa do Senhor para saber o que o Senhor está dizendo, e agora mesmo, agora aqui está, o Senhor está falando com vocês. O Senhor está dizendo, o Messias está vindo. O Messias
está vindo. E porque o Messias está vindo, vocês têm que se preparar. E eu quero terminar com uma escritura, então vou abençoá-los, desconectar, e vocês continuam com seus cultos. Eu quero terminar com Apocalipse 22, versículo 6, ele diz: então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Eu quero deixá-los com isto, que estas palavras são confiáveis. O Senhor nos enviou para dar isto para vocês, para que vocês possam saber que estas coisas brevemente têm que acontecer, que o arrebatamento brevemente tem que acontecer. Então, antes de eu abençoá-los, os que querem receber o Senhor, porque estamos globais, eu sei que estamos sendo ouvidos na cidade de Nova York, Los Angeles, Chicago, Avenida Michigan, todos os lugares, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, China. Eu quero dar a oportunidade para todos globalmente receberem o Senhor. E então eu os abençoarei nesta noite e desconectarei este telefone. Aqueles que querem receber Jesus, por favor, repitam depois de mim e digam: poderoso Senhor Jesus. Senhor, eu me arrependo de todo o pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, eu te peço para estabelecer a santidade em meu coração, e eu imploro a ti, meu Senhor, para estabelecer a justiça e o temor de Deus na minha vida. Senhor, eu te peço para me guiar, para que eu possa andar em direção ao glorioso e eterno reino de Deus. Senhor, ajuda-me para que eu possa te servir e conduzir mais pessoas para o reino de Deus. Poderoso Pai, mantenha-me longe da corrupção e da apostasia, para que eu jamais olhe para trás. Senhor Deus Todo-Poderoso Jeová, por favor, ajuda-me a viver uma vida cristã separada. E que eu esteja esperando pelo Messias o tempo todo. E ansiosamente esperando por Jesus. Senhor, eu sei que as tuas palavras se cumprirão e tu levarás a igreja um dia. Por favor, lembre-se de mim naquele dia, quando tu vieres levar a igreja. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, povo abençoado, se você disse esta oração, eu te congratulo. Este é o primeiro passo. E então você obedece tudo que foi falado antes. Santidade, ser nascido de novo apropriadamente, habitar, permanecer no Senhor e aguardar ansiosamente por Jesus, estar sempre pronto, fazer a grande comissão, ter certeza que você não vai olhar para trás, não retroceder, receber o Espírito Santo, viver no temor de Deus, ter a sabedoria do Senhor, ter reverência, tremer diante da sua palavra, aperfeiçoando a sua justiça, santificação e pureza. E não misture a salvação com as trevas deste mundo. Esteja ciente de que no céu você vai ter que prestar contas, de acordo com 2 Coríntios 5, 9 e 10. Das coisas que você fez aqui, para que você possa agora começar a acumular créditos para você mesmo. Boas obras somente. Obras que vão te dar recompensa, uma coroa de justiça, uma coroa de glória.
E para que você possa viver a sua vida o tempo todo ciente de que Deus tem um outro programa, e este programa é com Israel. Então, a graça não vai durar para sempre. Use-a enquanto ela durar, não abuse dela, e para que você possa abraçar as vestes do Senhor, que você vê em Apocalipse capítulo 3, versículos 4 e 5, e Apocalipse 19, do 6 ao 9. Estas vestes de justiça, para que você possa andar em justiça, para que você possa escolher a justiça no seu trabalho, escolher a justiça onde você faz os seus negócios, no mercado de trabalho, no seu casamento, nas suas casas, nos seus escritórios e em todos os lugares, no poderoso nome de Jesus. Agora eu os abençoo, o povo abençoado, eu os abençoo com as bênçãos do Senhor Jeová Yahweh, as bênçãos de Jeová Tzezek, as bênçãos de Jeová Eli, as bênçãos de Jeová Eliom, o Deus Altíssimo, as bênçãos de Jeová Goel, o Senhor que te redime, as bênçãos de Jeová Roshea, o Senhor que te salva, as bênçãos de Jeová Hamelech, o grande Rei da Glória, Misgabi, Ori, o Senhor, a minha luz, Rohi, o Senhor, o meu pastor, que as bênçãos do Senhor Jeová Adonai possam cobri-los no poderoso nome de Jesus, que o Senhor agora possa ajudá-los a conduzir o seu caminho para o eterno reino de Deus, que Ele possa prover para vocês neste interim, aqueles que precisam de emprego, porque você escolheu a justiça, que Ele abra as portas para vocês, aqueles que precisam de cura, que os aleijados levantem e andem. Este é um tempo tão tremendo. Quando a HIV/AIDS foi curada, nós recebemos um outro relatório ontem, eu acho que foram 2 relatórios. HIV/AIDS é curada, então nós estamos tentando verificar, nós queremos também ter certeza que nós vamos instruir o tipo de testes e as restrições que nós fazemos aqui. Este é um tempo tão maravilhoso através da face da terra. Eu os abençoo todos nas suas vidas. Que o sangue de Jesus possa cobri-los e curá-los, levantar aleijados, abrir olhos cegos, abrir ouvidos surdos, remover as diabetes, remover o câncer, remover a hipertensão, remover os vírus do seu sangue. Hepatite, HIV/AIDS, leucemias, cânceres, sequem. Tumores dissolvam, que todas as enfermidades debaixo do sol possam obedecer este comando, o comando do eterno sangue de Jesus, o comando do Senhor Deus Jeová, Ele mesmo. Então que o Senhor Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom, os abençoe, abençoe os seus cultos, que vocês possam desfrutar e celebrar nos seus cultos. Nós estamos começando uma tremenda semana que vai culminar com uma grande celebração nacional aqui. Eu os abençoei no poderoso nome de Jesus. Que assim seja de acordo com a minha língua profética, a terrível língua do Senhor que eu possuo. Que assim seja. Amém. Toda Rabá, Haverim, Toda Kulam, Yom Tov, Leitraot.